Não é fácil trabalhar para a Fundação SCP. O trabalho não apenas é perigoso, com riscos de ser devorado por um lagarto gigante e imortal, ou virar mobília orgânica na mais aterrorizante sala de estar, como também é extremamente complexo. Como entender o que não faz sentido? Qual é a definição de estranho quando sua carreira é assegurar, conter e proteger objetos e entidades anômalas? O SCP-1 é um conjunto de mais de 30 propostas para potenciais candidatos ao prestigioso Lugar 001, ao invés de um único objeto, local ou ser. Alguns pensam que existe um autêntico 001 oculto no grupo, o resto sendo iscas. Alguns acreditam que todos esses são SCPs catalogados antes do atual sistema de classificação. Alguns acreditam que todas as propostas têm direito válido ao trono do SCP-1. Não estamos aqui para fazer um julgamento final. Em vez disso, vamos levá-lo em um curso intensivo relâmpago, através de 31 das propostas do SCP-1. Se quiser uma análise detalhada de qualquer desses SCPs, nos informe nos comentários. Mas por agora, não há mais tempo a perder. Afinal, temos muito a cobrir. Vamos lá. Número 31. Este monte aparentemente inofensivo de papéis é na realidade um dos objetos mais misteriosos e temidos guardados pela Fundação. Parece um simples relatório confidencial, mas sempre que é lido, detalha um novo SCP que será descoberto em breve. A questão é se o monte de papéis está nos alertando sobre essas entidades, ou as criando ele mesmo. 30. O protótipo. Esta conta relata a captura de uma criatura ciclópica estranha, que emite muita radiação e pode criar microsingularidades. A simplicidade, falta de formatação e redação do arquivo desta criatura indica que foi um dos primeiros seres assegurados pela nossa organização. Curiosamente, foi durante a captura desta criatura que o Dr. Keter foi morto, inspirando a criação da infame classe Keter em sua homenagem. 29. O Guardião do Portão, um grande ser de energia bíblica com várias asas e uma espada, pode ter inspirado a criação da Fundação SCP. Este ser permanece em grande parte estático, guardando a interseção dos rios Tigre e Eufrates. Acredita-se que sua espada flamejante, tão quente quanto o Sol, pode desintegrar agressores a nível atômico. Quando o fundador da Fundação SCP encontrou o Guardião do Portal pela primeira vez, ouviu "prepare-se" ecoando em sua mente. E o resto é história. Número 28. O cadeado. A pedra preciosa de ônix e seu cadeado complexo anexado ainda são um enigma. Todas as tentativas de abri-lo até agora falharam. Acreditamos que isso seja provavelmente melhor. Número 27. A fábrica. Este SCP, como o nome indica, é uma fábrica fundada por um pagão e um adorador do diabo. A fábrica, apesar de capaz de criar qualquer coisa, se especializava na produção de diversos SCPs, conhecidos e temidos atualmente. As forças pré-fundação desativaram a fábrica, mas sofreram perdas pesadas. 26. O caminho espiral é uma via de cascalho que, se percorrida no sentido horário, parece totalmente usual. Contudo, percorrido ao contrário, o trajeto sobe incessantemente, desafiando todas as leis e visões. Essa anomalia desencadeou a criação de muitas outras, resultando nos mortais SCPs que conhecemos hoje. 25. O legado. Este SCP é um conjunto de itens aleatórios, com um diário de alguém alegando ser de outra realidade, lutando contra uma corrupção transdimensional que criou. O diário diz ter uma solução para a corrupção, mas ainda não a encontrou. 24. As reviravoltas mais estranhas do formato, este SCP, é na verdade os vários autores do Wiki SCP que estão de alguma forma vazando informações ultra secretas para o público. Número 23. A Fundação. Este SCP, primeiro descoberto pelo Departamento Federal de Investigação, é um prédio de escola secundária anômalo que experimenta uma geometria interna mutável e, às vezes, manifesta humanoides hostis dentro. Número 22. 36. Os 36 são raros SCPs benevolentes, humanos com habilidades notáveis. Podem atenuar ou neutralizar qualquer SCP que contatem. Sugere-se que os 36 têm o poder de salvar o mundo, mas sempre que um deles morre, ocorre uma calamidade sobrenatural, matando muitos inocentes. 21. Dever Keter. Refere-se a uma instalação cheia de SCPs da classe Keter, onde sua proximidade resulta em um cancelamento mútuo garantido. Se um SCP violar a contenção, é má notícia. Se todos fizerem isso, gerará uma bolha de distorção que mudará profundamente a realidade que conhecemos. Pelo que sabemos, isso pode já ter ocorrido. 20. A Ouroboros é uma proposta composta por 4 subpropostas.
Lembra da conversa sobre complexidade? As subpropostas incluem crianças anômalas, que emitem radiação e são destrutivas juntas. Mekene, o deus quebrado do metal e inteligência. Expiação, um pesquisador transformado em singularidade humanoide, capaz de destruir realidades. E o jeito que termina, que não é um SCP, mas retrata a busca da insurgência do caos para eliminar os membros do Conselho O5 da Fundação. 19. Um registro. Este é um slot de arquivo SCP que é ele mesmo um SCP. Qualquer coisa escrita neste slot torna-se realidade, e um pesquisador ambicioso tentou usar este poder para se tornar uma espécie de deus onipotente. 18. Passado e futuro. Esses SCPs, entidades poderosas que menosprezam a humanidade, parecem ser a origem de todos os fenômenos anômalos, elevando a letalidade dos já perigosos SCPs. Assim como o banco de dados, aqueles irritantes escritores da Wiki SCP podem ter algo a ver com isso. 17. O consenso. Este SCP é um evento de reestruturação da realidade resultante de uma guerra oculta em uma realidade prévia. Sim, este SCP ganhou e estamos na nova realidade dele. As 13 pessoas que compõem o Conselho O5, as únicas que recordam o mundo anterior, nem todas são verdadeiras sobre o que sabem. 16. A proposta detalha um fenômeno SCP potencialmente apocalíptico, em que o Sol se torna ameaçador e derrete todos os seres vivos em uma substância parecida com cera viva. 15. O ponto cego de Deus. Esta é uma área anômala referida como Instalação T, na qual ninguém pode morrer. Essa anomalia remonta às eras bíblicas de Moisés, e acredita-se que tenha se originado da bênção literal do Deus abraâmico. É através de um pacto com este Deus que a Fundação consegue fazer uso limitado desta área livre de morte. Número 14. Normalidade. Já pensou sobre o que a Fundação considera anômalo? Exatamente. Esta proposta, um documento compartilhado pelo Conselho 05, define as leis fundamentais da realidade. Se algo quebra essas leis, isso é uma anomalia, e então se torna assunto da Fundação. Número 13. O mundo em geral. O SCP refere-se ao nosso planeta, a Terra e sua habilidade de sustentar vida. Acredita-se que essas qualidades foram introduzidas na Terra pela Fundação SCP de outra dimensão, com o objetivo de preservar a vida humana após uma grande calamidade em sua dimensão. 12. Este SCP era um homem de 84 anos cujo corpo, se danificado, pode interferir nos processos da morte humana. Antes de morrer, ele foi um peão numa guerra civil entre o Comando 05 e o Comitê de Ética da Fundação SCP. Também nos surpreendeu saber da existência de um comitê de ética deles. Número 11. O mundo ficou bonito. Este SCP descreve um evento anômalo pré-apocalíptico, onde flores crescem globalmente e uma breve paz reina antes da destruição 24 horas depois. Número 10. Rei Escarlate. Um ser extremamente poderoso, extremamente malévolo, extremamente extradimensional. Adoradores tentaram o invocar no ritual do SCP-231, acreditando que ele surgirá em nossa realidade após a morte do SCP-231. É melhor esperar estar morto até lá. 9. Dr. Wondertainment, um simples fabricante de brinquedos. Este é um vendedor de realidade aparentemente humano, capaz de criar objetos anômalos, muitos dos quais são agora SCPs catalogados. Número 8. História da sua vida. Outro documento atípico que pode distorcer a realidade, mas só quando o texto se ajusta a uma estrutura narrativa. Número 7. Um boninho. Esta é outra entidade anômala acidentalmente criada pela Fundação. Uma rede neural recebeu dados de entidades anômalas para auxiliar a Fundação a aprimorar procedimentos de contenção e neutralização. O problema foi que o computador ficou muito empolgado com a parte de neutralização. Número 6. Projeto Palizade. Esta é outra anomalia criada pela Fundação para combater uma entidade potencialmente destrutiva da realidade, o Verme. A Fundação criou realidades alternativas como escudos, possivelmente fortalecendo o Verme. Número 5. O 513. O último membro do Conselho, o 5, que ironicamente pode nem mesmo ser anômalo. No entanto, visto que todos os outros membros do Conselho O5 são anômalos, a falta de propriedades anômalas do O513 é, portanto, anômala. Como mencionado, é complicado. Número 4. Anzol. Isso é menos um SCP real, e mais sobre o difícil processo de determinar o verdadeiro 0001, se tal coisa for possível. O próprio conceito de SCP-1 é, até certo ponto, uma ideia anômala. Número 3.
O céu acima do porto. Outro SCP bizarro sobre a constante ameaça de uma falha de realidade classe ZK. Como se previne tal calamidade? Mantendo uma estranha entidade eternamente entretida em uma caverna. A solução atual propõe manter a entidade ocupada ao permitir que leia sua entrada de arquivo da Fundação recursivamente. Número 2. A solução. Um dos mais poderosos itens anômalos sob controle da Fundação. A solução é uma máquina capaz de desmoronar completamente a realidade em um evento de violação de contenção do SCP de fim de mundo e posteriormente reestruturar a realidade conforme uma narrativa fornecida. Contudo, a situação se tornou perigosamente cósmica quando a máquina começou a agir autonomamente. Quando a Fundação tentou reiniciar a máquina, ela quebrou e recriou a realidade dentro de dados completos. Este é o mundo em que existimos agora, sem conhecimento do que veio antes e como ele diferia do mundo que vivenciamos hoje. Finalmente, a Trindade Tendulus número 1. Colocando de maneira muito simples, a Trindade Tendulus representa 3 linhas do tempo que convergem e se retroalimentam. É praticamente impossível resumir isso devido à sua estranheza e complexidade. Você pode caçar a Trindade Tendulus por conta própria e esperar desvendar seus segredos, mas não diga que não avisamos. Então esse é o SCP-001. É um deles, todos eles, ou até mesmo nenhum deles? Talvez a Fundação responda melhor essa pergunta. Talvez a resposta seja que você simplesmente não deve saber. É peculiar discutir informações tão sigilosas, protegidas por um agente memético letal que te matará ao visualizar os arquivos sem permissão. Você tem a devida autorização, certo? Rápido, clique em um desses outros vídeos em vez disso, antes que você seja detectado.